Amém. Feche os seus olhos nesse instante. Nós vamos nos dirigir a Deus, abrindo esse tempo com a palavra dele. Pai eterno, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Nós te agradecemos. Agradecemos ao Deus poderoso, ao Deus que perto está e ao Deus que pode fazer grandes coisas, coisas que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. E na sua graça o Senhor nos concede a oportunidade de viver dessas coisas, então muito obrigado por isso. Pai, mais uma vez nós rogamos, venha sobre nós aqui com a Tua palavra, em todos os textos que refletiremos, em tudo aquilo que iremos compor e refletir, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abrace, que nem nós cantamos aqui, que a Tua palavra, Pai, ela produza grande impacto e transformação nas nossas vidas, porque nós precisamos. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nesse mês de fevereiro nós estamos então nos dedicando nesse tema chamado disciplinas espirituais. Separamos esse tempo para falar sobre crescimento, falar sobre maturidade, o alvo da maturidade cristã. A gente tem refletido sobre essa importância de caminhar numa vida que tenha um objetivo, que tenha um alvo, e não o nosso próprio alvo pessoal, particular, mas o alvo que Deus tem, deseja e quer para nós, que é o alvo da maturidade, segundo o bom exemplo e referência de Jesus Cristo para nós. Esse é o alvo de Deus para as nossas vidas, e cabe a nós o esforço, a dedicação para alcançar esse alvo, e por isso essas disciplinas, por isso essas etapas que nos tirarão da onde a gente saiu, e nos levará rumo ao propósito, ao alvo que Deus tem para nós. Hoje a nossa conversa aqui nessa noite vai ir nessa temática da nossa vida com a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a Escritura Sagrada, a palavra de Deus e o que ela deve repercutir a respeito das nossas vidas. E eu começo esse tempo aqui dizendo, reforçando, relembrando você, creio, que nós precisamos sempre ter claro para as nossas mentes, para as nossas vidas e corações, o quanto a palavra de Deus ela é imprescindível para nós, o quanto ela é indispensável e o quanto que é impensável pensar numa vida cristã madura sem a palavra de Deus. Não existe. Não existe uma vida que cresça ao propósito da vida, à altura da vida de Jesus Cristo, propositada nessa direção, sem o impacto e sem o efeito da palavra de Deus, sem a ação da palavra de Deus, sem o papel da palavra de Deus nesse exercício. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, a gente entende que naquele momento o nosso modo de vida ele muda, porque a partir dali, Jesus Cristo ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso dono. E a partir desse novo momento, a partir desse senhorio de Jesus sobre nós então passamos a viver nessa busca, nessa caminhada de imitar ao nosso Deus, e para isso a palavra de Deus tem que estar presente, meus irmãos. Para a gente imitar o nosso Deus na sua santidade, para a gente andar conforme o exemplo de Jesus ao qual Deus o Pai nos predestinou, você precisa da palavra de Deus, direta ou indiretamente. Diretamente quando você vai à fonte, palavra de Deus. Indiretamente, quando você não está diretamente ligado a ela, mas aquilo que você está experimentando tem tudo a ver com ela. Quando oramos de uma oração, ela é correta, adequada como Deus deseja que ela seja, ela é um meio da gente experimentar verdades bíblicas. Quando cantamos canções que são corretas, adequadas, cristocêntricas, segundo a mensagem da palavra de Deus, esse é um meio indireto da gente participar da palavra de Deus. Quando a gente testemunha sobre algo que Deus fez na minha vida, na sua vida, e nós embasamos isso com base naquilo que conhecemos, daquilo que recebemos, daquilo que temos na nossa vida com base na palavra, é um meio indireto da palavra de Deus fazer parte. Mas precisamos entender dessa realidade da qual a Bíblia precisa estar presente para uma vida de piedade, para uma vida de espiritualidade real. Não há essa realidade, não há esse alvo alcançado
sem a palavra de Deus. E o papel da comunidade de fé, da igreja local, é esse de trazer em tudo que ela faz a Bíblia, a palavra de Deus. É por isso que a gente faz uma reunião administrativa como fizemos hoje na igreja, uma assembleia, e a Bíblia está presente em todo momento. É por isso que a gente vai a uma aula de EBD, a gente vai ficando cada vez tão envolvido com Deus, que até as nossas brincadeiras, elas passam por essa essência daquilo que transforma e modula a nossa vida. Tudo aquilo que buscamos fazer e produzir, precisa ter a ver com a palavra de Deus. Existem outros meios dos quais Deus nos abençoa? Sim, existem. Principalmente no nosso tempo. A gente acessa por meio do celular, conteúdos, vídeos, mensagens de grande conteúdo para nós. E serão grande conteúdo se trouxerem da palavra de Deus. Grandes autores, homens de Deus consagrados, muito a ser dito, muito a ser compartilhado, muito a ser ampliado, contextualizado para o nosso tempo e nos tornar compreensível, podem ser de grande impacto para as nossas vidas, se trouxerem em toda a sua essência da palavra de Deus, e por aí vai. Mas entenda que essas coisas não substituem a palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós precisamos da palavra de Deus para confrontar todo esse grande acervo de coisas aos quais nós nos deparamos no nosso dia a dia. Porque senão, muitos poderão vir e simplesmente mencionar Deus, falar como se dissessem que estivessem falando da parte de Deus, mas disserem qualquer coisa que não tenha a ver com Deus, e aí criar uma grande confusão. É por isso que não tem problema a gente ter somas e outros conteúdos disponíveis para nós, mas nós não podemos perder o nosso elo, o nosso vínculo, a nossa ligação com a nossa fonte pura. É por isso que o crente, o cristão, ele precisa caminhar numa trajetória de vida em dominar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus para confrontar, contrastar, comparar tudo o que está sendo dito, tudo o que está sendo discursado, conforme a palavra de Deus. Porque até eu, quando estou pregando aqui, qualquer pessoa, se está falando da parte de Deus, precisa trazer na sua abordagem daquilo que tem a ver com a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. E daí a grande importância da gente ter esse conceito do quanto a gente precisa estar com a fonte no nosso coração. Tem um filme muito interessante que eu gosto, livro de Eli, ele mostra essa importância de como muitas vezes homens estão atrás até da palavra de Deus para enganar outros. Porque esse livro, ele é maravilhoso, ele é profundo, mas homens às vezes vão querer distorcê-lo para enganar também. Mas como você não se torna presa disso? Na medida em que você ama esse livro. Na verdade, em que você vai até esse livro, essa escritura sagrada, para encontrar a verdade de Deus para a sua Bíblia, para a sua vida. Então, nosso papel de igreja local, é esse de trazer a importância da Bíblia, de falar da Bíblia, de viver a Bíblia, de transpirar a Bíblia, de inspirar o tempo todo da palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos caminhos, para as nossas decisões e tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Como parte desse momento, irmãos, ainda falando nessa introdução, eu diria que a gente sempre precisa, ao falar da Bíblia, se lembrar do que a Bíblia é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, isso precisa estar sempre claro para nós. Palavra de Deus, 2 Pedro 1, 20 e 21 vai dizer para nós assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. O que é a palavra de Deus? Homens foram servos de Deus, instrumentos de Deus, porque eles registraram aqui as revelações de Deus, a verdade de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 também vai falar para a gente vai aprofundar mais esse versículo hoje, mas ele diz assim: não são partes desse livro, não são alguns versículos, não são partes pensadas desse versículo, mas toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada em algumas outras versões.
Por isso que nós chamamos que a Bíblia ela é nosso guia de fé e prática. Ela é guia da nossa fé, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente se apropria como fé. Mas ela não é uma fé infrutífera. Então ela também é guia de prática, porque ela nos contextualiza, ela nos conceitua, nos estabelece a respeito da fé, mas é uma fé que repercute, que reflete para a vida. E a Bíblia é esse livro que fala da fé e fala sobre a prática da fé, nós precisamos nos lembrar sempre disso. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, a revelação de um Deus que é um Deus grandioso, criador, o Deus que criou a flor, o Deus que criou a folha que está numa árvore, o Deus que criou o passarinho, o Deus que criou as galáxias, o Deus que criou a grandiosidade natural do mundo, mundo natural do qual nos deparamos. E a Bíblia fala desse Deus criador, do Deus que é amoroso, Deus que é bondoso, Deus que é generoso, mas Deus que é justiça, mas que além de ser justo também tem misericórdia, tem graça, de um Deus que é pessoal. E essa é uma das expressões lindas da parte do nosso Deus, irmãos, que nós não podemos deixar de viver e experimentar. Nosso Deus é um Deus pessoal, quer nos abraçar, nós cantamos aqui hoje. É aquele que nos chama para ser amigo, né? Teu amigo me tornei. É esse Deus que nós buscamos. E é um Deus que quer se comunicar conosco, é um Deus que trouxe, disponibilizou a sua revelação a cada um. Quero lembrar você hoje que Deus quer se comunicar com você, porque Ele fez viável um caminho para o qual você, crendo em Jesus, tivesse na sua vida o Espírito Santo. Veja, nós não estamos mais numa realidade em que só o pastor, só alguns servos de Deus que possuem o Espírito Santo e, portanto, só eles podem se deparar com a verdade de Deus revelada. Não, mas Deus levantou para si uma nação de sacerdotes, um povo escolhido que tem acesso direto a Ele, e Deus quer falar com você. Acho maravilhoso isso. Deus é o nosso Deus que Ele inspirou homens para escrever em nome dEle a revelação dEle, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo inspirou homens para escreverem da parte de Deus. E o mesmo Espírito nos ilumina hoje para entender a verdade de Deus. O mesmo Espírito que norteou homens para registrarem a palavra de Deus nos ilumina hoje quando a gente está com o coração sedento, contrito, quebrantado e quer encontrar esse Deus. E a palavra está disponível para nós. Não está disponível simplesmente só para mim, só para alguns não. Está disponível para você também. E quando nós viemos para essa realidade da palavra de Deus, nós precisamos nos lembrar disso. Mas tudo isso que eu acabei de dizer, provavelmente, boa parte de nós já sabíamos, não é? A gente já parou para pensar sobre isso em formas talvez não reunidas num só pensamento, numa só linha de pensamento. Nós já pensamos sobre essas coisas, mas a grande pergunta diante dessa reunião de argumentos aqui que nós tivemos aqui é: se tudo isso é verdade, se tudo isso é real, se nós cremos a respeito de tudo isso, por que razão é que nós não temos tanta dedicação assim para a palavra de Deus como nós deveríamos ter? Por que não? Se nós estamos falando de algo tão grande, de algo tão poderoso, um Deus pessoal, criou as galáxias, quer se comunicar com você, por que tantas vezes a palavra de Deus não tem essa expressão no cotidiano da vida como deveria ter? Por que tantas vezes não achamos tempo, ocasião, oportunidade, não nos doamos para isso, não criamos a disponibilidade para isso? E a minha resposta, irmãos, aqui de uma forma objetiva para essa reflexão aqui, foi uma só, que nós devemos refletir sobre isso nessa noite. É por causa da carne. É por causa da carne. A carne, irmãos, ela não quer que a gente tenha essa dedicação para a palavra de Deus. E isso é muito mais assim do que a carne não quer priorizar. Não, a carne ela repele, ela resiste realmente a esse conceito de buscar a Deus. Porque nós precisamos nos lembrar que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a gente vai viver essa dupla realidade, do qual nós ainda estamos ligados a essa existência material carnal até o dia que esse corpo findar, não é?
mas aí o Espírito ele vem habitar em nós, o Espírito Santo, e ele vai em todo tempo nos conscientizar da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para nós. E o Espírito, nós somos ressuscitados em Cristo, nós nos tornamos ressurretos em Cristo a partir da conversão. E o nosso ser espiritual, o nosso homem espiritual, ele quer a palavra de Deus, ele deseja a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, dentro da mesma unidade, a carne não quer. E a grande questão que nós temos aqui que refletir aqui nessa noite é que existe um combate sendo travado dentro de nós, os salvos, em que alguém quer uma coisa para uma direção e o outro quer outra para outra direção. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, quando nós não éramos convertidos, a realidade daquele que não era convertido é a realidade que a Bíblia chama do homem natural. O que é o homem natural? É o homem segundo a sua própria natureza, aquela natureza da qual todos nascemos, uma natureza pecaminosa, uma natureza separada de Deus, uma natureza caída, uma realidade da qual nós existimos nessa natureza aqui, mas do ponto de vista espiritual, segundo o que a Bíblia nos diz, espiritualmente mortos. Então a gente só tinha uma realidade só, que é essa vida cadenciada ao pecado, porque essa natureza produz disso, ela vive por isso, ela vive para essa condição de erro, porque ela estava espiritualmente morta, afastada de Deus. Mas uma vez que nós nos convertemos, nós vamos viver essa dupla realidade, da carne e do espírito, em que agora nós vamos estar espiritualmente vivos, porque nós fomos ressuscitados por Cristo por meio da regeneração. É por isso que a Bíblia vai nos chamar em 2 Coríntios 5,17 de nova criatura. Mas a carne, ela permanece a de sempre, até essa morte física desse corpo aqui. Mas o espírito ressurreto com Deus, ele deseja das vontades de Deus. Então essas duas realidades, irmãos, nós precisamos estar cientes disso, que elas são concorrentes, que elas competem, que elas duelam o tempo todo naquilo que a Bíblia vai chamar de a vontade de Deus versus a vontade do Espírito. Isso é bem interessante, porque isso tem a ver com a primeira mensagem que eu preguei aqui na Igreja Batista Moriá. Era janeiro de 2020, era Instituto de Verão, e eu preguei um texto do Novo Testamento que falava exatamente disso. E desde quando eu atuava no ministério com moradores de rua, eu criei algumas ilustrações para facilitar esse entendimento para nós. Eu gosto de ilustrar isso aqui, irmãos, da seguinte forma: a vida sem Cristo, vamos dizer assim, que é como um carro. Um carro que tem só um motorista, e a gente vai chamar esse motorista a carne. E é um carro que vai para onde a carne quer, porque é a carne que dirige aquele carro. Mas a partir do momento que a gente aceita Cristo Jesus, entra um segundo motorista no carro. Esse motorista é o Espírito. E aí a gente vai ter, segundo o ideal que deve acontecer, é que uma vez que aquele que se converte se achega a Jesus, a carne deve cair fora do volante e o Espírito deve assumir o volante. Porque eu ilustrava muito isso para os moradores de rua quando a gente pregava para eles lá. É como a gente imaginar Castelo Branco. Você tem dois destinos, ou é São Paulo ou é Sorocaba. Ou é a vontade de Deus ou é a vontade da carne. Um motorista leva para uma direção e o outro motorista leva para outra direção. Mas a questão é que o carro é um só, não é? Mas são dois motoristas. Um ali do lado do outro, um está no banco do passageiro, mas adivinha, o carro tem só um volante. Ou seja, por mais que o outro motorista, e alguns motoristas, né, quando estão ao lado de outros motoristas, adoram dar opiniões sobre a forma de dirigir, sobre para onde vai, sobre a forma que engata a marcha, sobre que caminho que pega, sobre tudo que faz, não é? Isso acontece também nessa nossa realidade, quando alguém se achegou a Jesus, mas de alguma forma não cedeu o controle completo da sua vida ao Senhor Jesus, e a carne está governando, o Espírito Santo fica ali, não é por aí, sai daí, muda de rumo, não é para cá, é para lá, faz a vontade de Deus, busque por ela. Mas o inversamente também acontece, quanto mais você se volta em vem cá Espírito, você é um volante só, você dirigirá esse carro, você seguirá para o destino, a carne ela tentará tirar a gente do propósito de seguir na vontade daquilo que Deus deseja e quer para a gente, porque é um só carro, um só volante, mas a gente precisa focar para a direção de onde a gente quer e deixar que o Espírito então nos guie.
É isso que acontece, irmãos, nessa realidade após a nossa conversão. A gente tem a realidade que deve ser a do salvo, que deve ser a do crente espiritual, onde o Espírito Santo está no volante. Porque o contrário disso, 1 Coríntios 2 e 3 vai falar sobre essas questões, o contrário disso é aquela realidade do crente carnal. O Espírito Santo está naquela vida, mas de alguma forma no banco do passageiro, porque a carne é quem está ainda prevalecendo nas situações, não é? E a gente precisa pensar nessas coisas porque elas são muito sérias, irmãos. Gálatas 5 vai nos dizer assim, Paulo lá para aqueles irmãos, para nós também. Paulo diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e dessa forma, de modo algum, vocês satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, aqui no 28, 25 melhor, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Romanos 8 ainda vai dizer para a gente lá no versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltado para o que o Espírito deseja. Agora, irmãos, tudo isso para a gente pensar no que aqui exatamente? Vamos pensar da seguinte maneira, o Espírito Santo, ele quer que você se alimente da palavra de Deus, mas a carne não quer. A carne vai fazer jogo duro com isso. E a razão é simples, essa semana eu estava num retiro lá, segunda e terça-feira eu estava falando disso também com aqueles irmãos. O conceito é simples, irmãos. A carne, ela não quer morrer. A carne, ela quer sobreviver. A carne sabe que quanto mais você se dedicar à vontade de Deus, quanto mais você se consagrar, quanto mais você buscar a vontade de Deus, a priorizar e experimentar a grandeza, as bondades de Deus, mais você irá crucificá-la. E ela não quer isso para você, ela quer subsistir, ela quer permanecer, ela quer resistir, é por isso que ela repele. Ela não tem nenhuma vontade disso que tem a ver com a vontade de Deus, ela não te quer ver passar tempo na palavra de Deus, a palavra que revela a vontade de Deus, a palavra que vai atacar os desejos dela, a palavra que não vai dar espaço para ela. Então, de volta à pergunta, por que a gente não tem tanta dedicação para a palavra como deveríamos? Por que não achamos tanto tempo, ocasião, oportunidade? Por que não doamos para isso? E de novo, irmãos, a resposta simples e difícil é porque a carne não quer e a carne joga com isso o tempo todo com relação a nós. A carne, ela quer te dissuadir que é chato, que é cansativo, que dá trabalho, é ou não é? Que é difícil, que não é um bom dia, que você está cansado, que você precisa descansar. A carne cria argumentações assim do tipo, não adianta nada você agora querer se alimentar da palavra de Deus se você não está com foco, com atenção para isso. Ela te inventará desculpas, ela te dará desculpas plausíveis. Ela vai te levar a uma linha de raciocínio que não vale a pena, não é o melhor dia. Ela vai te levar a um auto-engano que muitos caem nisso e vão ficando presos. Esse conceito do depois, amanhã você vai à palavra de Deus. Amanhã você vai ter uma outra disposição. Amanhã você vai ter energia. Amanhã você vai querer estar lá. Ela dá essa sensação de, é justo que hoje você não tenha isso, porque você trabalhou muito, porque você se desprendeu muito, você estudou, você teve um dia atarefado, complicado. E esse dilema, então, ele é vivido, irmãos, e ele tem tudo a ver com essa importante disciplina. Porque se nós queremos ter a vida do Senhor para nós, nós temos que ter essa vida com a palavra. E o que está em questão aqui é essa consciência do Espírito Santo e da influência da carne sobre a gente. E aí a gente precisa entender ao que a gente vai se dedicar ou não. Porque eu quero que você saia daqui nessa noite com essa consciência. Todo ceder a uma argumentação como essa é 1-0 para a carne. Simples assim. Porque deixa eu te perguntar, quantos são os dias que você está exausto, você fez inúmeras coisas, você está exaurido, cansado, esgotado, mas você chega em casa, você deixa de comer para ir dormir? Você deixa de se alimentar para ir dormir? Dias que você precisa descansar, dias que você carece de descanso. Alguém aqui vai dormir com fome porque teve um dia simplesmente cansado?
Isso tem a ver com a nossa carne. Mas às vezes, meus irmãos, nós tivemos dias difíceis, dias em que enfrentamos situações caóticas, dias em que a nossa fé sofreu ataques, dias em que a gente foi visitado por complicações, dias que o nosso espírito precisa da palavra de Deus. Mas a carne diz: amanhã, é depois, você não precisa, deixa para lá, depois você busca. E a gente cede à pressão da carne e não alimenta o espírito. Tem um outro tipo de situação que talvez eu acredito que muitos vão se enxergar nisso também. Quantas vezes, irmãos, a gente teve um dia complicado, muito esgotante mesmo, e a gente sabe que o outro dia vai ser um pouquinho, talvez, pior. Porque não é que a gente vai dormir tarde, no outro dia a gente vai ter oportunidade de descanso maior, não. A gente vai acordar cedo. Mas ainda que cansados, a gente pega algo aqui na mão. Já viu acontecer com você? Você precisa descansar. Você chegou tarde, você está cansado, você vai ter coisas, atribuições do outro dia. Mas ainda você vai ao celular. Ver Reels, Story, Instagram, YouTube, Facebook. Eu estou falando bobagem, meus irmãos? A gente acha tempo para isso, não acha? A gente vai olhar e vai falar assim, não, a carne vai falar assim, está cansado, mas vai se entupir de coisa que não tem nada a ver. A gente dá um jeitinho. Olha como isso é sério. A carne não cria embaraços para isso. A carne não cria embaraços para aquilo que é entretenimento, meu irmão. Às vezes você não tem o tempo de se dedicar a uma série, a um filme, a um videogame, a um livro. Você tem um monte de coisa para se dedicar, mas a gente dá uma esticada e faz caber, não é verdade? Mas a gente tem o mesmo nível de comprometimento com a palavra de Deus? É sério desse jeito, meus irmãos, e a gente precisa levar isso muito a sério, porque daí, de dia em dia em que a gente deixa para depois, em que a gente não se dedica, que a gente não se aprofunda, como que a gente vai ser o atleta experimentado espiritual, se das disciplinas que nós temos que exercitar, está em falta para nós? A vida com a palavra de Deus, e nós vamos aqui frisar 5 pontos, que são referentes aqui a essa vida que nós precisamos aproveitar, mas dentro dessa consciência é urgente para mim e para você. E não é questão de esperar o dia ideal, de esperar tudo ser perfeito. Nós precisamos, como salmista, dizer assim: a minha alma tem sede de Deus. O meu espírito precisa ser fortalecido. Eu preciso ouvir das verdades que me levam para a vida eterna, das verdades que me sustentam no dia mau e que firmam os meus pés sobre a rocha. Eu não posso negociar isso aqui. A minha consciência de homem espiritual, focado, compenetrado em Deus, tem que fazer assim: eu vou lutar por isso na minha vida, porque a minha alma precisa. Eu vou sacrificar outras coisas, porque o tempo que eu tenho é um só. Mas eu não posso continuar deixando a carne virar esse jogo tantas vezes assim, não. Eu tenho que partir para cima dela, aniquilar a influência dela de me dissuadir, de me afastar da vontade, do propósito de Deus. Meus irmãos, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da vida com a palavra de Deus, porque é ela que trará crescimento, maturidade, o alvo de Deus para as nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui para nós: precisamos da Bíblia para a nossa formação. Irmãos, eu vou passar por vários textos bíblicos, aí fica com a espada afiada, aí vai acompanhando, que o nosso tempo é curto aqui. Precisamos da Bíblia para a nossa formação. 2 Timóteo 3, de volta a ele, Paulo vai dizer assim, nós já lemos ele, vamos voltar para o versículo 15 agora, que diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras das Escrituras. As sagradas Escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nós vemos aqui Paulo dizendo assim: Paulo, é desde criança que você foi educado lá pela Lorde, pela Eunice, sua avó e sua mãe, nas sagradas letras. Essas palavras formaram a sua vida, tem a ver com o seu processo de formação. A gente viu isso lá na introdução da série, falando que etapas disciplinares têm a ver com esse propósito de formação
de transformação de alguém. Paulo disse, olha, desde criança você foi formado por meio dessas sagradas letras. Foram elas, nada mais Paulo define ou aponta aqui, foram elas que foram capazes de te tornar sábio, de te tornar apto, não é? E no 16, seguindo, Paulo vai dizer, toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Nós vemos aqui nesses versículos aqui, 3 que lemos, Paulo dizendo assim a Timóteo, olha Timóteo, toda a escritura, toda a coleção, todo o vasto conteúdo da Escritura, toda ela é inspirada por Deus, é divinamente inspirada, toda ela representa Deus, em toda ela é Deus que fala, em toda ela foi Deus que trouxe a você, e é útil. Útil em qual perspectiva? Útil da perspectiva espiritual, útil para o homem espiritual, para o homem de Deus, porque ela é útil para que o homem espiritual seja apto e completo para toda boa obra. Lá em Efésios 2:10 vai dizer que nós, os salvos, nós somos criados por Deus para as boas obras. O homem espiritual, ele se torna apto e completo para toda boa obra por meio da Escritura do Senhor. Então nós vemos aqui no 16 dois aspectos de formação que Paulo aponta. Paulo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus para a formação. Formação por meio do ensino, porque não somos doutores na palavra de Deus por natureza. Isso não acontece num download grande quando a gente é salvo, a regeneração vem e nós nos apropriamos de imediato do conteúdo bíblico. Mas é um conteúdo do qual nós vamos nos aprofundar, nós vamos descobrir. Você vai ler e reler, você aproveita esse texto aqui num dia, num outro dia o mesmo texto traz uma outra leitura, um outro ângulo, um outro aprofundamento, porque Deus é pessoal. E por mais que você converse alguns mesmos assuntos com uma mesma pessoa em dias diferentes, as comunicações são diferentes, porque os dias são diferentes, os momentos são diferentes, as ocasiões são distintas. E de igual forma é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele quer nos visitar e nos abençoar por meio da sua palavra, Ele quer nos ensinar, porque o ensino faz parte do processo de formação. E a Bíblia deve fazer parte da formação do crente espiritual que eu e você devemos nos tornar. É por meio da palavra que nós vamos aprender. Indo à igreja, caminhando com gente de Deus, ouvindo pastores, preletores, professores, aproveitamos se eles estiverem na palavra de Deus, sim, mas você vai ter um nível de ensino pessoal particular, sendo ensinado pelo Espírito Santo na medida em que você buscar essa palavra. Um outro nível de formação que Paulo vai dizer aqui, ela é também útil para a instrução na justiça. Útil para a instrução na justiça de Deus, não na justiça do homem. A justiça de Deus ela é muito mais elevada. A justiça de Deus ela é muito superior. E nós somos instruídos na justiça de Deus por meio da palavra de Deus. Não é por adivinhação, não é por vir à igreja, não é simplesmente por estar no meio do povo da igreja, mas é por meio de sede da palavra de Deus, a palavra que traz a justiça de Deus. Hebreus 4:12 vai nos dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Enquanto justiça de Deus, a palavra de Deus julga os nossos corações e nos instrui na justiça de Deus. Então, se queremos ser os homens formados pelo Senhor, formados naquilo que temos que ser como homem espiritual, precisamos daquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E nesse pé nós precisamos pensar, quantos anos, meu irmão, você está no cristianismo? Quantos anos você tem caminhado na presença de Deus? Em qual pé está o teu nível de formação enquanto crente espiritual que é? Essa pergunta tem a ver com a tua caminhada na palavra de Deus. Porque é por meio da palavra que você é instruído na justiça, é por meio da palavra que você é ensinado, conforme vimos aqui.
É por meio da palavra que nós somos desafiados à nossa formação, ao nosso crescimento. Segundo aspecto, precisamos da Bíblia para a nossa correção, e a gente vê o conteúdo nesse mesmo versículo. Paulo vai dizer: toda a Escritura ela é inspirada por Deus para a repreensão. Por quê? Porque enquanto estamos nesse processo de nos tornarmos como Jesus, vamos falhar, vamos errar, e a palavra de Deus nos repreende. Se erramos, irmãos, precisamos ser repreendidos. Não gostar de repreensão é quem não gosta da perfeição de Deus, é quem não gosta da excelência de Deus, é quem não quer ser elevado conforme o padrão de Jesus. Não pode haver em nós o orgulho de não querer ser repreendido, porque a palavra de Deus ela é perita em nos repreender. Porque Deus quer nos repreender para que a gente abandone o pecado, abandone o caminho mau, para que a gente seja aperfeiçoado na presença de Deus. Porque não vamos chegar à altura e estatura de Cristo se não formos repreendidos naquilo que estamos errados, naquilo que estamos desagradando a Deus. E a palavra de Deus, ela é eficaz para isso, ela nos repreende, ela nos chama a atenção. A gente vai ler esse conteúdo da parte de Deus e quando nos deparamos, ela vem sem dó, nos dizer das coisas que precisam ser diferentes. Mas tem muita gente, muito crente que não quer ir para a palavra de Deus porque nem quer mudar. E eu nem preciso dizer se é crente espiritual ou se é crente carnal, não é verdade? Tá fácil essa, não é verdade? Porque quem está regido pela carne não quer obedecer à palavra de Deus. Mas aquele que é homem espiritual, que deseja a excelência de Deus, ele vai, às vezes ele já vai quebrantado, porque ele sabe que a palavra de Deus vai pegar para dar um trato nele. Porque a palavra de Deus se repreende, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para corrigir também. Primeiro ela repreende nos apontando o erro, e depois ela nos corrige a rota, nos reajusta, ela nos dá o caminho, porque o Deus da justiça que nos responsabiliza sobre onde estamos errados, ele fala: vem, muda de ideia, toma rumo, vem para cá, eu te ajudo. Eu quero você melhor, eu quero você aperfeiçoado, eu quero ver você viver no bom propósito e plano de Deus, e o plano que eu tenho para você sim. Ele não é um Deus acusatório, a acusação é coisa do outro departamento, do outro que está do outro lado lá. Deus, ele repreende porque ele te ama, porque ele quer transformar a tua vida. Ele te repreende porque ele quer te corrigir, porque ele quer te abençoar, porque ele quer as bênçãos da obediência presentes na sua vida. E a palavra de Deus é esse instrumento de repreensão e correção que nós precisamos ter nas nossas vidas. E faço essa pergunta para você: quanto de repreensão você tem tido na sua vida? 18 de fevereiro, quantas coisas nesse ano Deus já mostrou e falou assim para você: olha, está errado, por meio da palavra de Deus? Quantas coisas você foi apontado no erro? Quantas coisas você foi chamado a atenção de dizer assim: está errado, não está conforme a vontade de Deus, muda a rota, muda o rumo, vai para a direção certa. Porque não basta só vir à igreja, tem que ter esse zelo, esse apreço para a palavra que é útil para nos repreender, para nos corrigir rumo à direção certa. E você precisa prestar atenção, porque isso tem a ver com a tua saúde espiritual. Isso tem a ver com o homem espiritual que você quer ser diante de Deus, rumo ao propósito e alvo de Jesus Cristo. Tem que ser realista, assim, tem que olhar para a sua vida e perceber onde tudo isso está ou não está, porque se não está, o chamado de Deus para a tua vida é que isso aconteça. Vai para a palavra, que a palavra não vai dar chance de você sair sem ser transformado, desafiado por ela. Terceiro, precisamos da Bíblia para a nossa prevenção. Como uma vacina, nós passamos por um episódio recente aí, que mostrou muita importância das vacinas, né? A vacina, ela é para nós quando a doença ainda não está aqui. Ela é para nível de prevenção. Ela é para nos preparar para que quando a doença se aproxime, ela seja refutada. Salmo 119, 11 vai dizer assim, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, você não quer pecar? Você quer viver uma vida de santidade? Você precisa de vacina.
Você precisa ser nutrido da vacina contra o pecado que vem da palavra de Deus. Porque é nutrido, preenchido da palavra de Deus, que quando o pecado se apresentar, a palavra vai te ajudar a perceber a presença dele e se afugentar, fugir da aparência do mal, conforme você precisa. Em outras versões vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração. O nosso coração ele deve ser transformado ao ponto de ser um repositório da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos vai dar condições de identificar o pecado, de identificar a nuance do pecado. Aquele pecado que é sutil, aquele pecado que chega sem dar o ar da graça. Quando você está nutrido pela palavra de Deus, ela é vacina para a tua vida para dizer que aquilo não tem a ver com a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo presente na tua vida, se ele está no volante, se ele está com primazia, ele vai te lembrar da palavra que antes você se alimentou e dizer assim, lembra que você aprendeu? Isso tem a ver com esse momento da tua vida, sai daí, foge. Não tem a ver com aquilo que está para a sua vida. Salmo 119, ele é um capítulo muito longo da palavra de Deus, que vai falar sobre essa primazia da palavra de Deus em vários aspectos. Ele chama ali a palavra de Deus de lei, de estatutos, preceitos, decretos, mandamentos, ordenança, veredas, testemunhos, promessa, maravilhas, caminhos, ordem. Mas em tudo isso, o propósito do salmista é dizer, olha a grandeza da palavra de Deus. Em todos os versículos ele aponta para a palavra de Deus e fala sobre um aspecto, um efeito da palavra de Deus na vida do homem, visando a obediência, visando em andar na conformidade com a palavra de Deus. Então, meu irmão, você precisa entender a primazia de se alimentar da palavra de Deus para fugir do pecado, para repelir o pecado na sua vida, para identificar o pecado, para não permitir que ele se aproxime e fique por perto da sua vida. Isso é algo que nós precisamos trazer tanto para as nossas vidas. Em Mateus 22, 29, Jesus está numa discussão ali com seus discípulos sobre uma outra questão, mas o que Jesus fala ali pode ser aproveitável para nós nesse aspecto aqui. Jesus diz, olha, vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras. Aqui Jesus está dizendo sobre algo relacionado ao assunto que eles estavam discutindo ali, mas tem tanta gente, irmãos, vivendo o pecado na sua vida porque não se nutre da palavra de Deus, é simples assim. Não absorve a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, não cria a referência da palavra de Deus, não conhece o texto bíblico, não cruza informações, não faz ligações, intertextos daquilo que é a palavra de Deus, que compõe a verdade de Deus. E quando, nesses casos, tantas vezes o pecado bate a porta, tantos crentes não estão prontos para lidar com essas situações porque não estão prevenidos como deveriam. A palavra de Deus também, nós precisamos dela para a nossa reação. E gente, nós estamos vivendo nos dias, esse é o quarto ponto, nós estamos vivendo alguns dias em que os crentes vivem às vezes como se não fossem mais tentados, não é verdade? Como se não existisse mais tentação, como se fosse uma coisa assim, aconteceu com Jesus no deserto. Para e pensa, quando foi a última vez que você identificou claramente que você experimentou uma tentação? Algo que tem a ver com a tua vida. Porque deixa eu te perguntar, você acha que o tentador não está mais nos nossos dias ao nosso redor, buscando a quem o possa o tragar? Está ou não está? Mas e aí, a gente tem lidado com a vida dessa forma? Não é? A palavra de Deus vai nos dizer... Isso é muito maravilhoso. O Judas pregou isso em julho do ano passado, as tentações de Jesus. Jesus foi tentado no deserto quando ele queria mais e mais se aprofundar no propósito de Deus. E quando Jesus buscava por isso, Jesus foi tentado por Satanás. Ele foi tentado primeiro por conta de uma necessidade física, uma necessidade ilícita, uma necessidade justa. Porque Satanás, às vezes, ele vai buscar uma situação da qual é justo, você até precisa. Mas ele vai lidar com a situação de uma forma errada para te tirar do propósito de Deus. Jesus passou por isso. Satanás tentou levar Jesus a usufruir de algo que estava à disposição dele, querendo criar algum tipo de busca sem propósito em Jesus, mas simplesmente porque algo estava à disposição de Jesus. E olha só, quando Satanás percebe que na primeira vez ele não teve sucesso, Satanás vai tentar Jesus com base bíblica.
Olha que interessante isso, hein? Esse Satanás também não dá moleza, né? Porque tem muita gente que às vezes ouve, tem a palavra de Deus, mas é de Deus, né? Cuidado aí. Se você não dominar a palavra de Deus, vai ter gente que vai te enganar com a própria palavra de Deus. Você tem que ter essa sede do conteúdo em você, o conteúdo consciente, conteúdo de valor, para que você tenha a distinção do que é palavra de Deus ou do que é um engano produzido mediante palavras da palavra de Deus. Aconteceu com Jesus. E Jesus também foi tentado depois por aquilo que era seduzível aos olhos humanos. Mas Jesus reagiu às instâncias de tentação, citando o quê? A palavra de Deus. Tentação, palavra de Deus. Tentação, palavra de Deus. Tentação, palavra de Deus. Porque Jesus estava em posse da palavra de Deus. Primeira pergunta é, você tem notado as tentações que têm se avizinhado à sua vida, porque o tentador está por aí? A segunda, as outras vezes, a pergunta é, como você refuta as tentações que acontecem na sua vida? É com base no que o povo está dizendo? Tem algo que o povo diz que a voz do povo é a voz de Deus? É mentira, gente, não é verdade isso aí. A voz de Deus é a palavra de Deus, é dela que você tem que se nutrir para resistir às tentações de Satanás. Mas como que você tem reagido às instadas de Satanás para a tua vida? Para toda a tentação que você enfrenta, você tem base bíblica para refutar também? Ah, pastor, não tenho, eu não leio tanta palavra de Deus assim. Eu ainda estou júnior nisso aí, pastor. São muitos anos, algumas décadas até de palavra de Deus, aí reino de Deus, convertido, mas eu ainda não achei o tempo, eu deixei para depois. Vai ficar presa de Satanás. Porque Satanás usa até a palavra para te confundir, quando você está presa fácil, né? Ele busca esse caminho, e isso é real, irmãos. Essa reação que vem por meio da palavra de Deus, essa palavra de Deus que está dentro de nós, e ela nos previne do ponto de vista de uma vacina, quando guardamos, para que no dia mau, no dia da tentação, a gente saiba resistir, distinguindo o que é da parte de Deus, para que a gente supere as reações, os diversos episódios que nos sobrevêm. Último ponto que nós aproveitamos aqui, quando diz, precisamos da Bíblia para a nossa alimentação. Isso aqui tem a ver sobre a consciência de onde devemos estar para nos alimentar. Aqui, irmãos, nós já aproveitamos isso bastante nesse ano, quando a gente passou pelo Salmo 1. Ali ele fala sobre um lugar onde não se deve estar, e em outro lugar onde se deve estar o pensamento e todas as coisas mais que dizem respeito ao nosso raciocínio, à nossa reflexão. Ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores, mas ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esse é o lugar onde o justo, o salvo, enfim, não está, aquele lugar onde o pensamento dele pode estar junto a outras pessoas, entregue à futilidade do que afasta de Deus. Mas onde ele deve estar? Ele deve estar no lugar onde o pensamento dele é alimentado no Senhor. É por isso que ele vai dizer aqui sobre satisfação, a alimentação da alma na lei do Senhor. Ele vai dizer, nela medita de dia e de noite. O que é esse meditar de dia e de noite? Não significa em você andar com a Bíblia o tempo todo, não significa em você ler o tempo todo, o dia inteiro ler a palavra de Deus, mas a palavra de Deus faz parte do teu dia a dia, porque você investe tempo nela, mas depois disso a palavra continua ruminando no seu coração, continua no seu pensamento, você cruza dados, você quando um pecado se avizinha, você consegue identificar e ligar aquilo com aquilo que a palavra de Deus te disse, te trouxe, produz memorização da palavra de Deus, produz enraizamento. Mas tudo isso tem a ver com esse propósito que é um propósito do homem espiritual. É o homem espiritual que tem sede, que tem fome de Deus, que tem sede e fome da palavra de Deus. Nós cantamos aqui, né? O Senhor pode fazer grandes coisas, nessa última música que nós cantamos, e ela fala sobre esse lugar onde quer estar aquele que está sedento por Deus. Mas a grande questão é que muitas vezes o povo de Deus não aprendeu a ter prazer na lei do Senhor.
porque ficou presa ainda no primeiro estágio. Não está com sede, não busca, não se aprofunda, não exercita aquilo que precisa para criar o vínculo, para criar raiz, para se alimentar, para ter prazer na lei, porque ainda não viu a glória numa dimensão maior, para querer mais dela, para participar mais dela. Não pegou o gosto de ver a pessoalidade de Deus por meio da palavra de Deus. Irmãos, é maravilhoso esse processo. O Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo ilumina, mas ele ilumina, ele ajuda a compreendermos a verdade de Deus quando a gente está quebrantado, quando a gente pessoalmente deseja se encontrar com Deus. Quando a gente olha e fala assim, Pai, eu não quero criar um hábito porque disseram na igreja que eu preciso fazer isso. Pai, eu quero me comunicar com o Senhor. Pai, eu preciso de vacina. Pai, eu preciso estar pronto no dia mau. Pai, eu preciso esconder no meu coração as verdades que eu vou precisar nos próximos dias. Pai, eu preciso me alimentar da palavra que vai me estabelecer nessa disciplina, nessa caminhada de crescer, de amadurecer. Falei também essa semana lá no retiro, algo que Deus colocou no meu coração esses dias. A palavra de Deus, toda ela é inspirada, ela é divina da parte de Deus. Mas, meus irmãos, não há hierarquia para a palavra de Deus aqui. Mas nós temos que ter uma dedicação profunda como aos evangelhos, porque ali é a fonte pura que fala sobre o nosso Mestre Jesus. Algo que eu tenho abraçado para mim no aspecto de ler a palavra, mas ter uma medida de dedicação especial de toda semana, todos os dias possíveis, eu vou ler a palavra de Deus e não vou deixar de ler os evangelhos também. Porque os evangelhos falam sobre a vida do Mestre, sobre os valores do Mestre, sobre as palavras do Mestre, sobre a conduta do Mestre, sobre a atitude de Jesus, sobre o que Jesus fazia. Se queremos ter a altura de Jesus, precisamos estar cheios de Jesus no nosso coração. Aprofundar na Bíblia, mergulhar nos evangelhos, porque o nosso Mestre está lá, segundo a revelação que Deus nos trouxe. Perspectivas diferentes do Evangelho, profundas, que nos instigam, que nos fazem crescer, que nos fazem memorizar, que nos fazem perceber quem Jesus era, o que era importante para Ele, o que era valor para Ele, o que Ele abria mão, o que Ele estava querendo enfatizar. Isso precisa estar claro para nós, porque se somos discípulos de Jesus, não podemos falhar em seguir o nosso Mestre. Eu sempre enfatizo isso, é muito mais do que dizer uma frase bonita, sou discípulo de Jesus. Não tem a ver com afirmar ser discípulo de Jesus, tem a ver com buscar com sede a vida de Jesus para ser igual à vida dele. Os evangelhos têm que ser sua leitura de cabeceira. Lê a Bíblia frequentemente, toda a Bíblia, mas não se ausente dos evangelhos. Porque elas são palavra de Deus de alimentação para a tua alma. Se o teu objetivo dado por Deus é ser conforme a estatura do Filho, você tem que conhecer o Filho. Você tem que dominar Jesus Cristo para ser igual a Ele. Abrace isso como propósito de vida. Olhe para isso para que a sua alma se alimente, se deleite no Senhor. Quando cantamos aqui, não há nada melhor, não está falando daquilo que a carne deseja ou busca não, porque a carne vai falar assim, não, tem muita coisa melhor, depois você lê a Bíblia, não, você já foi na igreja, não, você ouviu umas mensagens aí curtas, tá bom, não, você ouviu lá EBD, tá ok, não precisa ser radical, não precisa ser tanto assim não. Não há nada melhor significa alguém que encontrou no Senhor a sua casa, a sua habitação. E na palavra de Deus se alimenta todos os dias. Romanos 15:4 vai dizer, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, formação já vimos, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Meus irmãos, nós estamos em dias de muito crente desanimado, mas muito desânimo mesmo. Muito desânimo porque muitas vezes falta muita palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, já testemunhei isso de diversas formas, não cansarei de testemunhar. Quantos dias eu fui destroçado buscar a presença de Deus por meio da palavra e eu saí revigorado. Porque a palavra de Deus, ela é essa fonte de bom ânimo, de perseverança. Perseverança a gente está falando de continuidade, de resiliência, de resistir, de permanecer. Tem dia que sob forças humanas você não terá condições disso, mas a palavra dá base para isso.
Mas tem dias que crentes vão olhar e falar assim, não, hoje não estou num bom dia para ler a palavra de Deus, porque eu estou por um fio, eu nem vou aproveitar, eu nem vou conseguir absorver. E, gente, dos dias que você mais precisa da palavra de Deus, dos dias que você precisa ouvir o Senhor, dos dias que você precisa ser fortalecido para a perseverança, esse chamado à perseverança, que a palavra de Deus vai te colocar e vai te dar bom ânimo para isso, vai te dar esperança. Nós atravessamos um tempo difícil, compartilhei hoje com os irmãos. Ano da pandemia, 2020, ano difícil para todos nós, ao extremo. Mas lá em casa, irmãos, eu e a Kelly, nós fomos despedidos, ficamos desempregados um ano em casa, no meio da pandemia. Mas foi um ano de se voltar ao Senhor também, com um desemprego presente, Deus suprindo o que a gente precisava. E foi um ano de ânimo. Você crê nisso, que Deus pode fazer? O Senhor pode fazer. No maior dos desertos, nas maiores das sequidões, se você estiver no lugar onde você está, se você estiver nutrido pela palavra que dá ânimo, que dá esperança, que te leva para a direção certa, o Senhor pode fazer, o Senhor pode suprir, o Senhor pode te sustentar. E Ele faz isso por meio da palavra dEle. Meus irmãos, a gente precisa ter esse valor, esse olhar para a palavra de Deus. Porque você não vai ser o crente que Deus deseja que você seja, se você não olhar para esse livro e falar assim, precisa estar na minha vida. O maior desejo meu nessa noite, nesse estudo, nessa reflexão aqui, é que você pense duas coisas. A primeira delas é pensar assim, todas as vezes que você negocia e abre mão de se dedicar à palavra de Deus, lembre-se disso, a carne levou. Simples assim. Pense nisso, porque se você pensar nesse nível de seriedade, você vai ser muito mais valente para peitar as indisposições que você tem para a palavra de Deus. Você precisa disso. Segundo, saia repropositado conforme a palavra de Deus, do valor da palavra de Deus para a sua vida. Entenda como você deve se alimentar dela. Entenda como você precisa de vacina. Entenda como você precisa nutrir o teu coração como um repositório da palavra de Deus. Para resistir ao tentador, para fugir do pecado, se alimentando da palavra de Deus, sendo formado no homem que Deus quer formar em você, na sua vida, corrigindo, na medida em que você é repreendido, mas se repreendido para o bem, para ser corrigido, ser forjado segundo o caráter de Cristo. Saia com um propósito daqui, meu irmão. Eu não sei aqui qual que é a tua vida devocional com a palavra de Deus, não sei quanto você se dedica. Já houveram épocas na história em que não havia Bíblia traduzida no idioma local. Há lugares no mundo em que a Bíblia não pode ter, você não pode ter a posse da Bíblia como livro único. Você tem que fatiar a Bíblia em páginas e você tem que ler escondido. Mas hoje nós temos Bíblias, temos celulares com a Bíblia, temos a internet, tem Bíblia em áudio no YouTube, para quem tem dificuldade para leitura, tem Bíblia de todas as formas. Você não tem desculpa para falhar com a palavra de Deus. Nós precisamos da Bíblia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, é com temor que nós estamos aqui olhando quão grandiosa a palavra do Deus poderoso nós estamos diante dela. E percebendo, ó Pai, o quanto carecemos dela e tantas vezes falhamos com relação a ela, Pai. Enquanto filhos teus, não permita que a gente, ó Pai, erre nesse compasso. Não podemos, Senhor Deus. Que ao se deparar com versículos e versículos que falam desde a importância, desde como a palavra é inspirada, a como ela age e reage nas nossas vidas, que a gente não saia daqui indiferentes a esse conteúdo precioso, Pai. Precisamos da palavra, Pai, precisamos ser formados por ela, precisamos ser repreendidos e corrigidos por ela, precisamos ser vacinados, guardá-la no coração, esconder com todo o nosso gosto, para que ela esteja presente, além das suas páginas, além dos displays, elas estejam, ó Pai, marcadas nas nossas mentes e corações. Precisamos, Senhor Deus, tê-la na ponta da língua para resistir ao mal que se apresenta a nós, pautado sobre base firme.
Precisamos ter o deleite, Senhor Deus, de meditar nela o tempo todo, quando dialogamos com pessoas, quando consumimos conteúdos, quando nos vamos, ó Pai, aos relacionamentos humanos, as coisas que esse mundo nos traz. Precisamos, Senhor Deus, ter a meditação da palavra que dantes alimentamos, para que em tudo isso a nossa vida, Pai, ela persista, ela continue, ela siga firme no propósito que o Senhor deseja para nós. Precisamos, Senhor Deus, seguir animados, não porque a gente é iludido com coisas, com circunstâncias, não, mas porque somos motivados, ó Pai, pelo bom ânimo e pela perseverança que a palavra causa em nós. Que os teus filhos não sejam ignorantes disso, da importância da palavra de Deus, Pai, porque nós precisamos das palavras de vida eterna, ó Pai. Para onde nós vamos se nós não tivermos esse livro em nós, Pai? Da revelação do alto em nós. Pai, Senhor, dê a teu povo, Senhor Deus, fome da palavra, Senhor Deus, consciência da necessidade, busca sedenta da palavra que alimenta, Pai. Para que seja intrépido, Pai, para que seja pleno, para que viva a profundeza daquilo que o Senhor quer que a gente viva, para que esse povo seja, Senhor Deus, formado de passo em passo ao caráter, à estatura de Jesus Cristo, Pai. Seja um povo doutor na Bíblia, ó Pai, doutor nos evangelhos, ó Pai, ciente, que domina, que se aprofunda, que vá de todas as formas com sede essa palavra que é poderosa, Senhor Deus. Porque essa é a palavra que é capaz de transformar nossas vidas. E que o teu povo não esqueça disso, que o teu povo corresponda a essa consciência, Senhor Deus. Pai eterno, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de todos os meus irmãos aqui presentes a respeito desse assunto, que a gente não saia, tal como entramos, mas que com todo apreço, zelo, amor, carinho pela palavra de Deus, a gente siga, Senhor Deus, nós sigamos sendo formados e transformados segundo o caráter de Jesus, com a Bíblia plena nos nossos dias, vidas, em todos os instantes dos quais o Senhor tem nos permitido viver. Assim que nós oramos e te pedimos de coração, no nome santo de Jesus. Amém.